Shalom Adonai, estamos retornando, demos uma saidinha rapidamente, uma saidinha um tanto estratégica para estar acertando a sintonia aqui, a fim de evitar qualquer comprometimento com a transmissão da live. Quero agradecer já de antemão a sua participação, quero agradecer já de antemão a sua disponibilidade de estar conosco. E estamos iniciando uma semana abençoada. Tivemos ontem a comemoração muito reconhecida pelos wesleyanos, o dia do pastor e da esposa de pastor wesleyano e também o dia do coração abrasado. Então foi um dia em que nós tivemos várias manifestações em todas as nossas igrejas, por todos os lugares, parabenizando os pastores. E é importante manter essa chama acesa, pois nos conecta realmente com o nosso patrono. E essa semana pretende ser a semana intitulada Semana de John Wesley. Uma semana em que vamos trazer pessoas, vamos trazer homens de Deus que vai estar dialogando conosco, e a referência maior, John Wesley, vai estar sendo abordado aqui, a fim de que possamos reavivar, não é mesmo? Reavivar a nossa memória a respeito de algumas considerações, alguns apontamentos que John Wesley deixou, sobretudo na área da historicidade, na área da sua intelectualidade, que era notória, da sua literatura, e algumas curiosidades concernentes à sua caminhada ministerial, tanto no seu nascimento. Nossos pastores estão chegando, pastor Ivanildo, um forte abraço, meu pastor Gustavo, aquele abraço. Já estou sentindo saudade dos irmãos, hein? Então vejo a hora de nós conseguirmos nos encontrar para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e comemorar essa aliança que a cada dia que passa ela se estende alcançando outras e outras pessoas, e que assim seja. E que nós possamos alimentar, fortalecer e ampliar essa corrente, a fim de que possamos alcançar um número cada vez maior de homens e mulheres que serão maravilhosamente edificados. E uma vez a Igreja de Cristo sendo edificada, ela com toda certeza vai passar também a edificar um número cada vez maior. E porventura este não é o nosso projeto? Edificar vidas na rocha que é Cristo, a fim de que possamos resistir nos dias maus. E não só resistir nos dias maus, mas também contribuir avançando, sobretudo no campo evangelístico, pois a nossa missão é levar as boas novas do Evangelho do Reino dos Céus àquele que perece. Eu estou aguardando aqui o nosso pastor Eli entrar na live para que nós possamos estar acionando. Deixa eu ver se o nosso irmão já está por aqui. Enquanto o nosso pastor não chega, eu quero convidar os irmãos a iniciarmos bem, a iniciarmos orando, iniciarmos clamando ao Senhor, que tem nos inspirado no decorrer da semana, no decorrer desses dias, não só a respeito do tema, mas a respeito do conteúdo, a respeito da abordagem que vamos fazer com os convidados que aqui estarão, e nas entrelinhas conversando, dialogando também, a fim de que possamos produzir um conteúdo relevante, que não só venha nos alimentar, mas venha também servir de farta edificação como link, e como ferramenta, ferramenta, termos atualizado do nosso tempo, a fim de que possamos, através dessas ferramentas aí, compreender que estamos passando pelo momento de ressignificância ou ressignificação, e é necessário rever até mesmo conceitos, reavaliar pressupostos, direcionamentos e, quiçá, até algumas metodologias de ensino que temos aplicado. Enquanto aguardamos o nosso pastor Eli, nosso pastor Misael, que estará conosco aqui sexta-feira, já está presente também. Aquele abraço, meu pastor. Essa é minha esposa. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Então estará conosco aqui na sexta-feira, nessa semana maravilhosa. E olha, nós vamos aprofundar um pouco no contexto histórico que envolve não só John Wesley, mas o metodismo,
a sua vasta teologia, as influências que ele recebeu em sua caminhada, as fases vivenciadas durante a sua caminhada, a experiência farta com o Santo Espírito de Deus que o impulsionou, sim, os referenciais que ele teve na sua caminhada, sim, as passagens bíblicas que marcaram a sua vida e que nos marcam também. O que eu acho interessante é que nós iniciamos a semana e uma das frases que eu citei na abertura dessa semana e postei lá no Facebook era justamente falando a respeito daquilo que John Wesley nos revelou, que nós estamos nesse mundo para salvar almas. Então já é o ponto de partida. Nós estamos nesse mundo com um propósito, para salvar almas. E dentre outras frases maravilhosas que ele nos revelou, essa frase é uma frase realmente que pode ser usada como ponto de partida, porque esse é o nosso projeto. A maior projeção é essa. Estamos nesse mundo para salvar vidas. Sim, para continuar aí a extensão da obra missionária de Cristo por meio de nós e através de nós. Estamos aguardando ainda o nosso pastor, que ainda não chegou. E enquanto aguardamos, eu quero convidar você, eu quero convidar cada irmão para que possamos orar a Deus e pedir a Deus que nos ilumine, pedir a Deus que nos inspire, pedir a Deus que nos sustente e pedir a Deus que nos preserve dentro do propósito que Ele tem nos alimentado, que Ele tem nos fortalecido, que Ele tem nos incentivado a seguir em frente, que é ser uma dose de esperança em tempos oportunos, uma dose de esperança a cada manhã, uma dose de esperança que não pode se esvair, que preenche o nosso coração e que está em sintonia com a palavra profética do profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que me dá esperança. De que forma? Alimentando essa esperança, buscando informações que possam, sim, verdadeiramente ser filtradas, ser avaliadas e aí, a partir daí, serem absorvidas para que possamos alimentar a nossa esperança e não permitir que essa esperança venha se esvair. Pelo contrário, uma vez você alimentado por essa esperança, num momento como esse, você vai com toda certeza respirar a esperança, profetizar a esperança e alcançar pessoas que precisam ser alcançadas num momento como esse. Pessoas que já perderam a esperança, outras que estão perdendo a esperança, outras que já estão com o limite, não é? O repositório de esperança muito abaixo do que deveria estar. Então é hora de buscarmos permitir que Deus nos use para sermos boca de esperança, para sermos canais de esperança, para sermos arauto de esperança, anunciadores de esperança e alcançar aqueles que precisam ser alcançados, porque essa corrente com toda certeza vai se multiplicar e nós vamos vencer todas essas controvérsias de incertezas, toda essa controvérsia de desesperança e profetas do caos que já tem por demais da conta, eles vão de recuar, porque maior, melhor é aquilo que está em nós, não é mesmo? A boa e agradável palavra do Senhor, que ela cumpre o efeito para aquilo que ela é enviada. Bom, na verdade, parece até que eu estou enrolando os irmãos, não é mesmo? Estou aguardando o nosso pastor entrar. Nosso pastor, ele fez contato comigo, que ia dar uma atrasada, mas ele já está a caminho e nós vamos estar aí conectando assim que ele entrar na live. E aí, enquanto isso, vou pedir aos irmãos que oremos. Vamos pedir a Deus que abençoe, que nos ilumine nesse momento em oração. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento, estarmos na Tua presença e suplicamos, meu Deus, meu Rei, meu Senhor, que a fonte do Teu Santo Espírito venha nos alimentar, venha nos sustentar, venha nos fortalecer e venha fazer de nós arautos, mediadores, interlocutores, Pai, nesta semana, Senhor, que intitulamos a Semana John Wesley. Queremos, meu Pai, manter as nossas bases, por isso queremos, meu Pai, voltar, Senhor. Queremos voltar através, meu Deus, do momento em que possamos argumentar, que possamos trazer aqui momentos inesquecíveis que ficaram registrados na história da caminhada do Teu Filho, onde Tu escolheste com um propósito para livrar a Inglaterra
de uma iminente revolução. Da mesma forma, o momento que estamos vivendo, Pai, precisamos ser inspirados, precisamos ser orientados e desejamos que o Teu Santo Espírito nos inspire nesta tarde, para que possamos continuar nessa caminhada de fé, esperança e amor, na certeza que o Teu Espírito Santo estará agindo e operando, Senhor Deus. Quem impedirá? Em nome de Cristo Jesus. Bom, o nosso pastor já chegou, nós vamos estar acionando ele. Aleluia. Aguardando a conexão com o nosso pastor. Opa! Deixa eu ver o áudio. O irmão está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ah, então melhorou. E em áudio, tá bom também? O áudio deu uma falhada agora. Deu uma falhada. Quer sair e entrar de novo? Pode ser. Deixa eu sair aqui então e entrar de novo. Espera aí. Isso. Luciene Pérez, seja bem-vindo. Estamos aguardando o nosso pastor, irmão Renato. Um forte abraço. Seja bem-vindo. Estamos aguardando aqui o nosso pastor Eli voltar à conexão, restabelecer a conexão. Só mais algum instante. Enquanto isso, meu amado, minha amada, vai convida seus amigos. Fala, ó, tem algo bom lá nesse canal aqui, ó. Nosso irmão Renato, forte abraço. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Pronto. Vamos lá. Aguardando a conexão do nosso pastor. Conectando. Está conectando. Aí. Como está? Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Bom, eu não estou vendo a... Ah, agora apareceu. Está parada, deu uma parada a sua imagem. Sua imagem está parada. Melhorou? Vamos esperar um pouquinho. Melhorou. Isso. Mas você está me ouvindo bem e vendo? Estou ouvindo bem, estou vendo bem. Então, eu não sei se então a minha está aqui. chegando bem. Para mim... para mim, está chegando aqui a imagem que está um pouco distorcida. Eu vou colocar o fone para ver se eu consigo ver melhor, ouvir melhor, porque ouvindo melhor facilita a nossa comunicação. A imagem está melhorando. Isso. Como é que está agora? Está aí ainda? Ou caiu de novo? Pastor Davi, seja bem-vindo. Pastor Davi Sene. Pastor Elias também, seja bem-vindo. Nossa irmã Luísa, seja bem-vindo. Estamos tentando aqui estabelecer a conexão com o nosso pastor. Vamos tentar de novo, pastor? Sair e voltar?
Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Esperar a conexão do nosso pastor. Aqui. Vamos lá. Foi. Começamos a segunda-feira com o pé direito. Os irmãos que estão aí estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, dá um alô, dá um ok, dá um joinha para confirmar que estão me ouvindo bem, para a gente começar a tentar parar as arestas aqui. Eu estou tentando a conexão. Isso, o nosso pastor conectou. Agora vai, em nome de Jesus. Então, se o irmão estiver me ouvindo bem, dá um alô, confirmando que está ouvindo bem. Pastor Eli, melhorou? Oi, melhorou. Agora melhorou. Melhorou E bem. agora firmou. Se Deus Agora quiser. foi o milagre. Saiu da água para o vinho. É verdade. Graças a Deus. Pastor, mas essa semana promete, inclusive, parece-me que já tem um irmão também, um pastor de uma outra localidade, preparando uma semana também para falar de doutrina wesleyana. Sim, E é verdade. realmente é uma necessidade. Eu vi uma palestra do irmão também, falando, comentando. Foi o que me inspirou também, porque nós estamos vivendo um Poxa, que momento de bom. afirmação de identidade, não é mesmo? A gente não pode Isso, jamais perder essa identidade, porque sem identidade a gente vai cair em crise existencial. E estar hoje no Ministério Wesleyano é ter a certeza e a convicção de que nós temos parâmetros, nós temos ponto de partida, nós temos fundamentação teórica e teológica, nós temos referencial, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Nós temos experiência também de unção, de homem com Deus, que viveu uma história com Deus. Bom, é assim, uma história tão farta que quando a gente começa a falar, começa a se envolver, e não nos surpreende mais. Agora mesmo eu tomei conhecimento aqui que a Sociedade Bíblica lançou uma Bíblia de John Wesley. Né? isso. É verdade. É uma Bíblia de John Wesley, é uma Bíblia comentada por John Wesley. Essa Bíblia eu indico porque eu tenho os comentários dele, mas a parte não é os comentários na Bíblia. E eles inseriram esses comentários, principalmente comentários do Novo Testamento, na Bíblia, e tá maravilhosa. Eu indico mesmo a Bíblia aí. Deixa eu aproveitar aqui e Maravilha. cumprimentar amigos aqui, ó. Tem Isso. o Wesley. Obrigado, meu amado, pela sua participação, hein? Deus abençoe. Muito legal. Muito bom. Mas eu estou Louvado aqui seja para te Deus. servir, meu amado. Estou aqui para te Não. servir. Vamos conversar, vamos bater um papo aí. Isso, vamos lá. Minha filha também está aí, Jennifer. Então, sejam bem-vindos, meus irmãos. Bom, Pastor Eli, como eu falei, a gente tem aproveitado esse momento não só para ler, não só para melhorar a leitura, mas também para dar uma avaliada no que está acontecendo, tentando fazer uma leitura desse momento. E todo amante da leitura, quando ele identifica que tem algo que possa ser assim, servir de ponto de partida, servir como transição, porque nós somos de uma geração, acredito que eu e o irmão, nós somos de uma geração que tenha o ideal de fazer essa transição para os mais jovens, né? De tudo Sim, aquilo é que verdade. nós recebemos de herança, conseguir passar à frente para que essa galera aí possa manter essa chama acesa. E ontem foi comemorado o Dia do Coração Abrasado. É, Então é magnífico, é maravilhoso a gente trazer essa lembrança. Mas fique à vontade para fazer a sua introdução. Eu tomei a liberdade de fazer a oração enquanto a gente estava esperando a conexão para ganhar tempo. é. Então, Não, irmão, fique à ótimo. vontade. Pastor Eli, da Igreja IMW Ja- Primavera, não é isso, pastor? Jardim Primavera. A primeira Jardim. de Jardim Primavera. Aqui na primeira região, distrito de Vila Maria Helena. E enquanto eu estava conectando, eu estava ouvindo a sua oração e me senti extremamente abençoado. E foi muito Amém. legal. E como você falou, ontem foi dia 24 de maio, e isso é uma data
extremamente importante do calendário metodista, Dia do Coração Abrasado, Dia da Experiência do Coração Abrasado, que eu sei que a grande maioria conhece, sabe, da experiência do... Perdão, gente, eu estou com a tosse, mas não é Covid não, é alérgica mesmo. Essa experiência marcou profundamente, transformou Wesley em uma nova pessoa, um novo ministro de Deus e marcou ele profundamente. Então ontem foi comemorado, eu participei de uma live regional com o Bispo Caleb, comemorativa a isso, e foi muito legal, muito legal. Mas você que manda, cara, se você desejar, a gente inicia o papo aqui, é só você me dar as coordenadas aí, a gente vai conversando. Eu gosto de começar o bate-papo por aquilo que geralmente mais encantou ou encanta, e toda vez que a pessoa comenta, os olhos dela brilham, né? Uhum. Aquilo amor à primeira vista, aquilo que realmente a gente guarda, assim, aquilo que a gente pode considerar, poxa, esse aqui é um ponto que eu bati o olho, toda vez que eu leio, que eu busco alguma informação que me vincula àquilo, que me faz lembrar, me traz realmente boas memórias, boas recordações, mexe comigo, como é a data do acontecimento na vida de John Wesley e também na nossa, quando provamos a experiência do batismo com o Espírito Santo, a gente guarda Sim. isso com todo carinho. Então, vamos começar justamente por esse ponto de partida, aquilo que mais encanta o Senhor em toda a história de John Wesley, independente de ser tanto na teologia ou na história dele, na caminhada ministerial, busque esse ponto de partida. Então, pastor Júlio, olha, eu sou um pesquisador mesmo do movimento metodista, eu fiz toda a minha caminhada teológica e minha especialização em uma pós-graduação que eu fiz foi exatamente em cima da história, do movimento e da teologia, mais em cima da teologia do que a história, porque a biografia de Wesley e a vida de Wesley, ela me encantou muito. E tem um detalhe que eu queria compartilhar com os irmãos, no sentido de dar um testemunho, de que eu me vi na história de Wesley. Porque, veja, Wesley, ele é uma pessoa criada na igreja, né? Ele é filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor. O seu bisneto, perdão, seu bisavô, chamava-se Bartolomeu Wesley, era um excelente pregador. Excelente pregador. O seu avô tinha o mesmo nome que ele, John Wesley, mesmo nome. Também pastor. E era um homem intelectual, muito bom, de muita intelectualidade e inclusive escreveu muitos livros. O pai de Wesley, que é mais conhecido entre nós, Samuel Wesley, era também um intelectual maravilhoso, um professor, um escritor, escrevia muito, deixou muitos livros escritos também. E essa gen veio desembocar na pessoa de Wesley. Isso pelo lado paterno. Pelo lado materno, Susan Wesley também, que era da família Ann Wesley. É bem parecido o nome, mas era um pouquinho diferente. Tinha o nome Ann Wesley, e depois que ela se tornou Susan Wesley, pegando o sobrenome de Wesley. E ela também, uma mulher extraordinária, uma mulher com uma capacidade acadêmica maravilhosa e muito inspiradora. Aliás, eu indico para as meninas aí que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu indico procurar e conhecer a biografia de Susan Wesley, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que educava os seus filhos através da Bíblia, uma mulher que ensinava a ler e escrever aos seus filhos através da Bíblia e discutia teologia com Wesley de igual para igual. Tanto é que Wesley tem inúmeros conselhos guardados no seu diário de Susan Wesley. Por exemplo, tem um conselho que, eu vou falar, de repente vocês conhecem, mas eu acho interessante, que é um conselho que ela deu para Wesley quando pregadores leigos metodistas começaram a pregar nas ruas. E o Wesley ficou muito bravo com isso, dizendo, mas como assim? Eles não têm preparo nenhum. Como eles podem pregar? O que eles estão pregando? Eles estão pregando heresia. Não, tem que proibir esses pregadores. Não pode isso acontecer. E aí ele reclamando com Susan Wesley, e ela diz, meu filho, você já ouviu ele pregando?
Aí ele, não. Eu falei assim, então, primeiro ouça, e depois você emita o seu juízo. E ela vai ouvir um pregador metodista leigo, e o Wesley fica encantado com a pregação, porque esse homem é cheio do Espírito, e ele fala, o que eu posso fazer contra alguém que está cheio do Espírito? Então iniciou ali o ministério leigo, que é tão importante para o movimento metodista, através de um conselho de Susana Wesley. Enfim, quando eu disse que eu me encanto com toda a biografia de Wesley, me encontro com ele, porque eu também fui de uma família... eu olhando para trás, o meu avô já era metodista, minha mãe também. Então, eu só não tenho ciência do meu bisavô, mas toda a minha família é metodista. E eu fui criado na igreja desde o ventre de minha mãe. Ia para a escola dominical, minha mãe professora de escola dominical, ia para a escola dominical junto com ela, já na barriga de minha mãe. Então, só que tem um detalhe. Assim como Wesley teve dificuldade mesmo sendo criado na igreja, eu também fui uma pessoa que tive dificuldade de compreender a salvação. E o Wesley também, mesmo sendo criado na igreja, ele teve muita dificuldade de compreender a salvação. Tanto é que ele tem medo de morrer quando dá aquela travessia para as Américas, né? Ele fica com medo do barco naufragar. E ele fica com medo e ele fica admirado com a fé que os morávios expressavam. Então, aí, nessa vida de Wesley, que se encontrou depois de adulto, mesmo estando dentro da igreja, eu me identifico, porque também eu me encontrei na igreja depois de adulto, depois de casado. Minha vida foi completamente modificada pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas o Wesley, não posso dizer que foi batizado com o Espírito Santo nos nossos moldes, que a gente entende hoje. Mas eu posso dizer que ele também foi completamente transformado depois de 24 de maio, quando ele sentiu o Espírito Santo tocando profundamente no seu coração. Então, assim como Wesley teve um despertamento e um avivamento, mesmo nunca se desviando, como foi a minha história, eu também me identifico com ele, porque mesmo eu nunca tendo sido desviado, minha vida foi completamente transformada depois da experiência do batismo com o Espírito Santo. Então eu posso dizer, um pouco como Wesley, eu senti que poderia confiar em Cristo, tão somente em Cristo, para a salvação de minha alma, depois de uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Wesley fala outras coisas, né? Ele fala que ele teve o coração aquecido, mas eu também me sinto assim, uma experiência profunda com o Espírito Santo depois já de adulto. E isso me encantou, né? Isso me atraiu a procurar conhecer esse homem. Então, é por aí. Acho que eu falei muito, mas... Falou bem, porque realmente assim, é interessante quando a gente se identifica realmente. Eu acredito que a principal proposta que a gente está tentando trazer desse canal é realmente buscar, mostrar, não é revelar, que já existe. Uhum. A gente sabe que a gente carrega essa herança cultural e teológica, mas nós queremos avivar de alguma forma. Já estamos no prenúncio de que depois que passar tudo isso, a igreja vai ser sacudida por um momento. Não se sabe quando esse momento, de que forma vai ser e por quanto tempo, de um grande avivamento. Eu creio e acredito que muitos outros irmãos também têm caminhado nessa linha, de que a igreja vai passar, não é? Isso, pelo processo de ressignificação. E aí, essa palavra ressignificação, eu acho interessante porque assim, tá todo mundo usando a palavra ressignificação e a palavra ferramenta, o termo ferramenta, e muitos assim ficam margeando sobre o que realmente significa essas palavras, esses termos para cada um de nós. Para a igreja, eu acredito que a igreja é como se ela tivesse tendo a sua estrutura abalada, mesmo porque estava toda uma metodologia montada, muito bem ajustada e acordada, as suas peças. Vamos dizer que a igreja sabia ou acreditava que sabia do lugar para onde estava indo.
E aí, de repente, vem essa pandemia. Aí essa pandemia começa a mexer com situações que, para muitos, estavam meio que esquecidas, não é? Que é a retomada daquilo que nos conecta com John Wesley também, que é o chamado, outro termo, metodismo, o ser Sim. metódico, não é? Uhum. E partindo da própria casa, como o irmão começou a explanação falando da a metodologia de ensino aplicada por Suzano Wesley aos seus filhos, não é? Que levou eles a absorver essa condição. Eu me lembro também, como o irmão comentou, eu me lembro dos diálogos de John Wesley com a sua mãe, no momento de conflito e de crise. Ele dialogou com ela, e ela ensinando para ele para fazer exatamente daquele método, ó, faz desse jeito que vai dar certo. Então, mesmo ele estando longe dela, ela ainda exercia alguma influência, porque Sim. o que ligava os dois era esse método. Aonde eu quero chegar? A igreja agora, a partir desse momento que nós estamos vivendo, e diante dessa realidade, ela terá que rever essa questão da ressignificação e das ferramentas usadas dentro desse ideal de metodologia, e de que forma ela vai fazer isso num momento como esse tão conflitante. Porque é como se você chegasse para o professor e falasse: professor, e agora? A resolução dessa questão aqui, o que o senhor vai me dizer? E o professor: bom, eu devolvo para você a pergunta. É, então, você fala realmente que tem uma expectativa de um avivamento, e eu também comungo dessa mesma expectativa. Aliás, eu sou um otimista quanto a isso, viu? Eu acho que nós estamos vendo sinais de um avivamento na igreja. Agora, essa ressignificação do que é a igreja, no meu, assim, lógico que eu vou falar a partir do meu campo de vista, minha perspectiva no meu campo de pesquisa, melhor dizendo, e que é a teologia metodista, e também uma preocupação que eu tenho, sempre tive, de contribuir para a melhoria teológica da denominação Igreja Metodista Wesleyana. É possível que outros aqui estão nos ouvindo, que seja de outra denominação, lógico, e isso é muito legal, bacana, mas eu preciso falar a partir dessa ideia. Eu acho que nós, como metodistas wesleyanos, nós fomos chamados, em 67, para um despertamento. Isso porque, em 67, o metodismo no Brasil estava enfrentando um momento de extremamente institucionalizado. Ele estava voltado para a manutenção da instituição. Ele estava voltado para a manutenção do seu status quo, mas com pouca preocupação evangelística. Quando eu digo evangelística, não estou dizendo aqui evangelística no sentido de sair distribuindo folheto, mas estou dizendo no sentido da palavra de boas novas e uma preocupação com os perdidos. Porque ela estava acomodada. Ela estava já estabelecida. Olha, a Igreja Metodista do Brasil, com todo respeito, falo isso com todo respeito, porque é a nossa mãe. Tá? Então, estamos falando da nossa mãe. Ela se tornou autônoma em 1930. Aliás, ela se tornou Igreja Metodista, como movimento metodista, em 1867. Então, antes da virada do século e ainda no Império, antes da República. Depois ela se torna autônoma, ela deixa de ser Igreja Metodista no Brasil para se tornar Igreja Metodista do Brasil em 1930. Então ela se torna autônoma. Então, 1930 a 1967, passado 37 anos após a sua autonomia, surge o movimento metodista wesleyano, que somos nós, que sacudiu e mexeu com as estruturas da Igreja Metodista do Brasil, dizendo a ela: vocês estão esquecendo de alguma coisa. Olha, eu falo isso com muito respeito à Igreja Metodista, que eu admiro muito. Mas nós nascemos para mexer com isso. Mexer, porque ela estava
institucionalizada, como eu disse, e assim, vai aqui a minha crítica, mas respeitosa, ela estava acomodada e estava voltada para si mesma. Lógico que também tinha outras questões envolvidas, políticas, sociais, que estão se repetindo hoje, porque havia um acirramento entre direita e esquerda em 1967, lembrando que 1967 era período de regime militar, então a ideia do comunismo e a ideia da democracia estava em embate firme e forte no Brasil e no mundo, assim como está agora. E surgiu um grito com a Igreja Metodista Wesleyana, de que o metodismo deveria voltar aos seus moldes primitivos, pois essa é a fala dos primeiros pastores lá. Saímos da Igreja Metodista do Brasil para formarmos uma igreja aos moldes do metodismo primitivo. Muito bem. Eu acho, pastor Júlio, que isso se repete hoje. A mexida da pandemia, ela vem mexer nas nossas bases institucionais. Nunca foi tão preciso daquele pastorzinho local lá no interior, seja de Minas, seja de Goiás, seja aqui na Baixada Fluminense, nas favelas. Nunca foi tão preciso esse homem de Deus. Nunca foi. A Igreja Metodista Wesleyana, ela foi abalada, e eu estou falando conosco, porque começamos a olhar novamente para a figura principal, que é esse camarada que está lá. Esse cara que está batendo lá e trabalhando nas bases, pois ele está no dia a dia. E isso eu acho que mexe conosco, inspirando o nosso coração a experimentar uma dependência por Deus para esse trabalho. Porque, olha, imagine como é importantíssimo a inspiração, a dotação de dons, de capacidades e talentos que todos nós, pastores, tivemos que recorrer a Deus para inspirar o nosso coração, para nos dar estratégia, palavras de conforto, coragem para sair na rua, coragem para visitar. Olha, nós fomos mexido conosco para tirar do nosso comodismo. Assim como em 67 aconteceu e abalou a Igreja Metodista do Brasil e disse, tem que sair desse comodismo. Hoje, essa pandemia mexeu com a gente também, com o ministério nosso. Nosso ministério teve que descer do púlpito. A gente não, olha, acabou, pastor Júlio, com todo respeito e carinho, acabou com aqueles caras que queriam multidões para ouvir. Eles têm que agora cuidar de poucas pessoas e utilizar, obviamente, a tecnologia para atingir uma grande massa. Então, assim, os grandes congressos, os grandes encontros, não tem mais. Tanto eu quanto você, pastor Júlio, nós tivemos que voltar as nossas forças e as nossas armas todas para os nossos membros e acudir os nossos membros. Nós tivemos que fazer isso. Nós tivemos que voltar todas as nossas atenções. Não teve um de nós que ficou preocupado com o grande congresso que vai acontecer. Não, a gente perdeu essa preocupação porque não pode ter. A gente teve que se preocupar com as nossas ovelhas. E mais ainda, a gente teve que se preocupar com as ovelhas mais carentes e mais necessitadas. São os idosos, as pessoas mais frágeis. E isso mexeu com todos nós. Pelo menos me deixou muito mais sensível. E sensibilidade é uma prerrogativa necessária para um grande avivamento. Por isso eu concordo plenamente contigo. Nós estamos para viver um pleno avivamento, porque nós estamos começando a reconhecer que estávamos indo para um caminho errado. Institucionalizado, preocupado com grandes coisas, quando na verdade a gente tem que ficar mesmo completamente da dependência de Deus, na dependência do Espírito de Deus, na inspiração, na capacidade, no dom e no talento que Deus pode nos oferecer para levar a nossa membresia, que tanto precisa.
Então eu concordo plenamente contigo, plenamente. E eu estou nessa expectativa aí, Amém. desse E, avivamento. e eu, e eu acrescento, pastor, que assim, nós sentimos uma necessidade muito grande também, porque a matéria realmente que ela trata sobre a questão do aconselhamento, ela nos coloca em choque, nos revelando que quem cuida precisa ser cuidado. Então eu senti uma preocupação também, uma sensibilidade aguçada, no sentido de que, meu Deus, se eu estou passando alguma dificuldade, e se eu me vejo aqui no interior da minha casa cerrado e limitando o meu raio de ação, mas a gente Sim, ainda se vira, né, nos 30, né? A gente dá procura mexer alguma coisa na rede social, a gente não é tão estranho a rede social. E, e aqueles pastores que realmente não tinha essa habilidade, ou tinha até uma rejeição. Então, Deus me fez olhar para esse lado, me fez pois é, criar um projeto e me conectar com esses pastores. Inclusive, o nosso grupo lá, Edificando Ministérios, ele é um pequeno grupo ministerial que tem esse propósito, de fazer essa reconexão. Eu estou descobrindo tanta coisa maravilhosa lá, dividindo, compartilhando com os irmãos, que eu fiquei realmente assim, aí, como se fosse um novo ó, convertido. olha aí o avivamento aí. É o avivamento aí, já, ali, viu? O avivamento já está entre nós, tá vendo? A gente já está desfrutando dessas primeiras gotas desse avivamento, como diria a canção, né? Muitos que nós temos visto não passam de gotas de tudo aquilo que pode e há de fazer. Então faz chover, Senhor, águas que reguem a terra. Isso é uma canção bonita que fala. Então a gente Com já certeza. experimenta essa pequena gota. Então você já está tocado pelo Espírito, você está sensível, você se sensibilizou com ministérios que estão à distância, que realmente é mais difícil. Eu, aqui no Rio, tenho, bendito seja o Senhor por isso, tem toda a facilidade tecnológica de internet assim, consigo conectar rapidamente o povo, todo mundo tem celular, mas igrejas no interior, né, os membros não têm celular, ou não tem a internet à disposição, ou a internet é lenta, então, realmente, então a sua ajuda aí está sendo maravilhosa. Pastoreio de pastores, né, como diz. Que bênção, que bênção. Mas se você Amém. quiser voltar e falar um pouco aí do metodismo, vamos lá, cara. Eu tô aqui à tua Não, disposição. Você é meu a gente tá chefe indo hoje. bem. Ó, Não, que a você é gente meu está indo chefe. bem. A gente está caminhando bem. A gente está caminhando tão bem que está dentro do previsto, porque a gente dividiu a primeira parte da historicidade. A gente Sim, a gente não pretende chegar nem próximo de parte da história dele, porque não, é claro, muito claro. rica. E o que nós queremos aqui é deixar um link para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí, sair daqui com o coração inflamado e vasculhe a biografia de John Wesley, de Susan Wesley, do seu irmão também, Charles Wesley, do seu melhor amigo também, porque é justamente nesse ponto que eu ia entrar na segunda parte agora, porque influenciou também na formação teológica e até da identidade de John Wesley. Eu fiquei pensando assim, mas aonde que eu vou amarrar pegar um ponto de partida, pegar um gancho para engatar essa pergunta? E Deus me fez pensar assim, ó, lembra da relação que foi um tanto conturbada de John Wesley e seu melhor amigo, que eles caminharam junto, lado a lado, chegou um determinado momento que eles discordaram, e eles foram sempre tentando reatar, mas acabou que assim o principal propósito que eu extraí daí é que John Wesley conseguiu aprender com um pensamento diferente ao dele, não é mesmo? Sim, Ele conseguiu ver isso. E será que esse não seria o caminho hoje para nós nos aproximarmos desse revivamento? Porque nós abrimos as nossas portas tanto para literatura rica, reformada, e acabou que nós mesmos que abrimos a porta, agora a gente tenta conter, tenta questionar, tenta debater, alguns até de forma calorosa, cria uma certa rivalidade e acaba que a gente perde essa oportunidade de aprendizado. sim. O Wesley tinha uma frase que era maravilhosa, né? Ele diz: penso e deixo pensar. Essa frase é maravilhosa. Ele diz: no essencial, unidade.
no não essencial, liberdade, mas, sobretudo, amor. Então, quando ele ia discutir questões teológicas com Whitefield, George Whitefield, que é esse companheiro dele, um amigão dele, né? Ele, que era, o Whitefield era... deixa eu só fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o meu... que eu esqueci, rapaz, de tirar aqui o meu vibrador aqui, e de repente ele está atrapalhando vocês aí. Aí Tirei. aparece-se uma interferência, isso. Eu Melhorou. tirei. Porque, rapaz, o que recebo de mensagem aqui, então me perdoe. Mas, então, George Whitefield, só voltando, por favor, a frase é a seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas, sobretudo, amor. Então, quando nós estamos discutindo teologia, existem coisas que são essenciais, que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, salvação somente em Cristo. Então, isso é um termo que não se abre mão. Mas uma compreensão, por exemplo, sobre o que é batismo com o Espírito Santo, as evidências, se é falar em língua, se não é, tal. Então, isso já é uma coisa que tem liberdade, porque tem outros irmãos que compreendem de forma distinta isso e nós já respeitamos. Mas sobre tudo isso é o amor. Porque não há como se discutir uma teologia ou uma ideia com alguém de forma rancorosa. Então, a linguagem do amor, ela une até mesmo aqueles que são diferentes. E Wesley discutia a teologia firmemente, e ele se opunha firmemente ao pensamento de George Whitefield, que era uma pessoa voltada para a ideia calvinista. Então, Wesley, como um bom arminiano que era, ele dizia, não consigo conceber um Deus que cria alguém e que lança ao inferno sem lhe dar a oportunidade do arrependimento. Então, Wesley era enfático nisso. Mas isso não tirava a amizade que ele tinha com George Whitefield. Tanto é que após a morte de Whitefield, o Wesley faz um sermão do culto fúnebre de George Whitefield, e ele prega, foi um dos sermões mais tocantes de Wesley. Então, mesmo com diferenças, nós podemos conversar com as pessoas. Somos uma tradição teológica que chama de tradição eclética, de via média. Nós somos da via média, ou seja, nós somos aqueles que procura conciliar os pontos separados. Isso não é nenhum erro, nenhum equívoco. Hoje vivemos no Brasil uma polaridade política. Você tem uma turma da direita e uma turma da esquerda. Pode deixar que eu não vou entrar nas preferências políticas de ninguém, porque eu respeito muito isso, então tá ok. Se você conversar particularmente comigo, você vai saber de onde eu estou, mas eu respeito aqueles que têm um pensamento contrário. Mas aí, então, você vê a discussão, e a discussão ela é legítima, porque são pensamentos diferentes. Porém, há o desrespeito, rapaz, às vezes. Há uma turma aí que usa da mentira para falar do outro, descaradamente. Você vê na nossa imprensa aí, então, ser opositor a um politicamente é normal, mas você utilizar de mentiras e de artimanhas, isso é maligno, isso é pecado. E às vezes também, dentro da teologia, dentro da doutrina, também existe isso. Pessoas que querem competir uns com os outros e de forma maliciosa diz que o outro não tem razão. Bom, mas só quem tem a verdadeira razão é Deus. Então, em termos de teologia, nós não abrimos mão. A salvação em Cristo. Já dizia a velha canção metodista. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão serás. Eu lembro que a gente cantava essa canção quando criança, quando chegava um visitante de outra igreja. E a gente cantava essa canção. Ele dizia, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Algumas versões dizem aos pés do Calvário. Enfim. Mas
Se você está conectado em Cristo, você é meu irmão. E aí, então, no essencial, nós não abrimos mão à salvação somente em Cristo, a salvação somente pela graça. A salvação pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo. Mas outras podemos conversar. Agora, também temos que dizer, é como, não sei se você sabe da história, que Noel Rosa é um grande sambista carioca. Ele chegou em São Paulo e foi conhecer o samba de São Paulo. Aí ele chegou lá e falou assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não vim aqui ensinar ninguém a sambar, eu só vim aqui dizer que eu também sei fazer samba. Então, às vezes eu digo assim, a Igreja Metodista Wesleyana tem muito a contribuir no país. Muito, nós temos muito, porque nós temos uma tradição histórica, doutrinária, teológica, temos uma igreja saudável, temos um colégio episcopal saudável, sem escândalo, temos pastores honrados, honestos. Nós temos erros, temos algumas dificuldades entre nós, nos nossos ministérios, acontece aqui e acolá, mas você percebe que rapidamente é tratado, é sanada aquela situação, então não há escândalo entre nós. Nós temos uma beleza doutrinária, nós temos um caminho de santidade, nós temos tudo para oferecer, não é dizer e nem ensinar ninguém a sambar, mas é dizer assim, nós sabemos fazer samba também. Ou seja, chegar para o mundo e o contexto evangélico brasileiro, dizer assim, nós não queremos ensinar vocês como ser igreja, mas nós queremos dizer que somos igreja também e que temos algo para dizer. Às vezes eu vejo pessoas derretidas, assim, apaixonadas por movimentos fora da Igreja Metodista Wesleyana e elogiando lá que é aquilo que é bom, aquilo que é... E aqui não, aqui é assim, sabe? Rapaz, porque não conhece a nossa tradição, pastor Júlio. Não conhece, não sabe a beleza que nós somos. Se estamos errando, arregace as mangas, cara. Faça igual você está fazendo aí, Júlio. Arregace as mangas e vão ajudar, vão contribuir. Vão conectar as pessoas, vão formar um grupo de WhatsApp, vão fazer uma live de internet, vamos fomentar o pensamento wesleyano, vamos arregaçar as mangas. Nós temos muito de nossa teologia, de nossa tradição, temos muito a oferecer a esse contexto brasileiro aí. A nossa teologia precisamos conhecer melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo. Existe às vezes um certo desconhecimento sobre teologia da santidade no nosso meio. Parece que as pessoas não conseguem conceber e entender a nossa tradição da teologia de santidade. Porque a teologia de santidade, ela não é, pelo menos no pensamento metodista wesleyano, não é uma questão moralista. Não é ideia de um tamanho de uma roupa ou um corte de cabelo. Nunca foi. Nunca foi. A teologia da nossa santidade, como Wesley definia, ele gostava de dizer que santidade é pureza das intenções. É coração puro. Coração cheio do Espírito Santo, guiado e pautado pelo amor de Deus, que foi derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como diz o texto de Romanos. Então, teologia da santidade, e assim, lembrando aquela ideia que a gente estava falando a respeito de avivamento no início, teologia da santidade é extremamente importante para experimentarmos um verdadeiro avivamento. Porque, pastor Júlio, nós somos pentecostais, eu sou batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Temos a experiência do falar em línguas, nós cremos na palavra profética, cremos na cura divina, cremos na revelação, Aleluia. Cremos nos dons para os dias de hoje. Não somos como outras correntes que acham que os dons ficaram lá atrás para os apóstolos. Nós não somos sensacionalistas, nós cremos nos dons para os dias de hoje. Mas, pastor Júlio, nós temos que concordar uma coisa. Não há como exercer os dons sem santidade no coração. Nós passamos alguns tempos aí, um tempo atrás, a admitir entre nós pessoas que não tinham compromisso moral, ético, nenhuma santidade no coração, mas porque ele exercia um determinado dom, a gente aceitava nos nossos púlpitos.
E eu estou falando assim de forma generalizada, tá? Eu não estou falando direcionando para alguém, não. Estou falando no geral. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, não é admissível alguém que é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas, que é cheio do Espírito, que está dentro da igreja, sente o poder de Deus, e aqui, sem brincadeira, mas roda como um peão dentro da igreja, mas é fofoqueiro. Não é admissível isso, pastor Júlio. Não é admissível. Como pode alguém dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus e não tem santidade, não tem amor no coração? Esperar um avivamento que faça com que a gente saia da igreja pleno da graça e da mexida com Deus no nosso interior, sem experimentar a santidade no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, não é verdade, não é bíblico. Pois o Espírito de Deus é chamado pela própria Bíblia do Espírito que é santo. Espírito Santo. Ele requer a santidade de nós. Então ele requer santidade nas nossas intenções. Ele requer santidade no nosso cotidiano, nos nossos afazeres. Não é admissível a pessoa viver uma santidade na igreja, nos âmbitos da igreja, e no seu trabalho, ele não ter um testemunho adequado. Não é admissível. Não tem cabimento. Então, se queremos experimentar um avivamento, temos que compreender e recorrer àquilo que entendemos como santidade. E aí eu diria que o Wesley, ele dizia assim, santidade é social. Peraí, deixa eu me recordar. A frase era: não existe santo solitário. Santo solitário é tão contraditório quanto santo adúltero. Olha só. O Wesley falando isso. O que ele está querendo dizer? Que a santidade, ela não deve ser exercida na reclusão, nas quatro paredes. A santidade é para ser exercida como sal e luz desse mundo. A santidade é social. Então nós temos que sair, botar a nossa cara aí nesse mundão aí, colocar o nosso pé aí nesse mundão, sem se contaminar por esse mundo, mas amar o mundo, como Jesus Cristo nos disse. Ou pelo menos como Deus nos diz, quando João 3,16, que vai falar, porque Deus amou o mundo. Então é o nosso mesmo sentimento. Amar o mundo certamente não é amar esse sistema pecaminoso do mundo, mas é amar as pessoas, né? Então, santidade é algo que deve ser exercido publicamente. Tem uma palavra do apóstolo Paulo, que ele vai dizer em Coríntios, perdão, aqui eu não estou lembrando se é Coríntios 3, mas se você puder me lembrar aí, aquele texto que ele diz assim: refletindo como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Conhece esse texto, né? Conheço. Então, esse texto, ele é de Coríntios. O pessoal aí de casa aí, se alguém tiver, é uma dica. Isso, é bom que inicie a interação. Nossos irmãos estão. Gabriel está aí, nosso pastor Fábio Barreto daqui também está conosco. A nossa irmã Vânia Pinheiro também. Nós temos um Gessel, 2 Gessés que entraram aí, que estão acompanhando, estão absorvendo a palavra. Isso, maravilha. É bom que é um multiplicador e potencial, né? E essa conexão realmente, isso aí é onde tudo começou. Gessel não é algo novo. John Wesley, nós nem comentamos aqui, mas faz parte da essência. Se quiser a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu só encerrar isso então, porque isso, pode ficar à vontade. O texto, ele diz que refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Esse texto, ele está incluído dentro de uma argumentação do apóstolo Paulo, que fala a respeito da... olha, tem a Viviane aqui, uma ovelha minha que está assistindo aqui, viu, pastor Júlio? Aleluia! Mas então, deixa eu só concluir aqui, senão eu não vou sair desse pedaço. Esse texto, refletindo como um espelho a imagem do Senhor, ele está inserido dentro de um outro, onde o apóstolo Paulo está falando
contra aquela posição de Moisés. Murilo também está por aqui. Ó, tem uma galerinha minha aqui, ó. Tem o Murilo Cabral, a Viviane, o Paulo também. Olha, me perdoe, que se eu ficar citando, eu não vou concluir o meu raciocínio, né? Então vamos lá, olha só.